Olá, será que eu já estou entrando ao vivo? Estou aqui balançando a peça que nós vamos fazer hoje, que eu estou apaixonada. Só me dê aí, por gentileza, um retorno. Eu acho que eu vou conseguir ver. Estou usando aqui um aplicativo diferente e eu espero que corra tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat nesse aplicativo. Não sei se eu vou conseguir ver. Não sei quem está entrando. Se você estiver me vendo, dê um olá. Eu fiz um teste ontem, mas eu não percebi o chat. Ah, agora apareceu. Boa tarde, Elci. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Você tá no Face, né? Ah, apareceu, que legal. Tô descobrindo aqui, aprendendo coisas novas, gente. Então, hoje nós vamos fazer aqui essa peça, que é um porta-óculos. Eu ensinei essa peça aqui na segunda-feira com Montana, com a técnica do corte a fio. E eu prometi que eu ia ensinar para vocês hoje, voltando às lives de sábado. Ixi, eu acho que eu tô com dois. Isso. Tá perfeito. Ah, que legal. Obrigada, viu? Então, hoje eu tô voltando com as lives aos sábados, às 14 horas. E eu deixei esse horário para ensinar peças de tecido e com patchwork. Oi, Lúcia, tudo bom? Um beijo. Lúcia foi minha aluna. Fez bastante colcha, né, Lúcia? Então, estou aqui voltando. Se você não me conhece, eu sou a Márcia Satico, eu sou professora de patchwork e também de costura criativa e ensino você a fazer peças lindas, ensino você a fazer patchwork, mesmo que você não saiba costurar. Parabéns, obrigada, hoje é dia dos professores, estamos aqui comemorando juntas. Fazer aqui, ó, um presentinho aí pra você, dá tempo ainda, né? Se você, como ele cai no sábado, você pode fazer e presentear na segunda-feira, né? Usar como desculpa, ah, era sábado, né? Então, fiz aqui um mimo pra você. E, gente, ficou um mimo mesmo, viu? Eu esqueci lá na loja a peça que eu fiz em Montana, acabei não trazendo pra mostrar pra vocês. Mas é só você voltar no canal do YouTube, tem mais gente, acho que tá aqui no Face. Se tiver alguém comentando no YouTube, me desculpem, eu não tô conseguindo ver os comentários, tá? Mas essa transmissão espero que esteja sendo feita em ambas as plataformas, tanto no YouTube quanto no Face. E dê uma boa tarde. Oi, Sueli. Ai, que legal que tá todo mundo aí. Então já compartilha aí, coloca nos grupos, coloca aí na sua linha do tempo. Se você tá no YouTube, dá uma curtida, manda o link aí para os seus grupos de WhatsApp, para as famílias, para as pessoas que, seus familiares, as pessoas que você sabe que gostam de costurar, de cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, através da costura, através de tecidos, agulha, linha, máquina, é o nosso brinquedo de gente grande, né? Então, gente, ó, essa aqui é a peça. Espero que vocês curtam. Eu fiz essa daqui hoje, acabei agora há pouquinho antes de começar a live. Fiz especialmente para vocês. Usei tecido, usei manta R1 e fiz aqui os fechinhos com Montana. Eu prometi que eu ia fazer sem rebite, sem botão, sem zíper, sem nada. Uma peça muito gostosa de fazer. E eu acho que se você tá aí numa tarde aí que não tá muito bem, quer fazer alguma coisa boa, porque criar e fazer coisas bonitas levanta o nosso astral, levanta o nosso ego, a gente presenteia a gente mesmo. Esse aqui vai ficar pra mim, ó, esse aqui já vai pra minha bolsa, já tá o meu óculos aqui dentro, porque eu tô com o olho assim, encolhidinho, ó, então ele cabe certinho, cabe também um óculos de sol, ó, porque aqui sobrou bastante espaço.
Eu não peguei óculos de sol, gente, pra mostrar pra vocês, mas cabe sim, tá? Alguém podia ver, né, se eu tô lá no YouTube, eu não liguei o computador e eu tô só com o celular agora, eu não posso ver. Alguém podia ver pra mim se eu tô ao vivo lá no YouTube e depois me contar. Mas isso não é importante, né? Vamos para a aula, vamos fazer. Se não tiver lá no YouTube, depois eu salvo o vídeo e jogo lá. Novos comentários. Ah, que legal. Ai, Marcilene, que bom, né? Tô de volta. Eu tenho lives de segunda-feira às 16h30 no YouTube, onde eu ensino peças em sintético, né? Então, peças aí práticas, peças aí com um alto potencial de vendas, para você fazer com sintéticos, porque essa live é mais voltada lá para a loja, que é o Hers Espaço Criativo, é a loja minha e da Helena. Então, de segunda-feira às 16h30. À noite, de segunda-feira às 20 horas, nós temos live agora, o Pet com a Satiko, que é uma nova série que eu tô fazendo. Oi, Rose. Ah, a Rose tá no YouTube, agora tá aparecendo. Tô começando a entender como é que funciona esse aplicativo aí, tá? Só me dizem mais uma coisa, tá aparecendo na tela pra vocês o chat ou só eu que tô vendo? Porque eu também não sei como é que tá rolando aí. Esse aplicativo novo aí é um aprendizado hoje pra mim e pra vocês. Então, eu tenho 3 horários de lives agora, anotem aí. Segunda-feira, às 16h30, costura criativa com sintéticos. Segunda-feira, às 20 horas, o Pet com a Satiko, que é um bate-papo, é uma conversa pra gente se animar, pra gente fazer patchwork, pra gente aí quebrar barreiras que estão aí nos prendendo, que tá fazendo que a gente não termina as peças, ou que a gente não tem coragem de começar. Então, de segunda-feira é um bate-papo aí para tirar suas dúvidas. Aproveita para anotar na sua agenda e entrar se tem alguma dúvida. Cada semana vai ser um assunto diferente, eu espero que vocês gostem. Segunda-feira a gente falou sobre como começar no patchwork, o que a gente precisa para começar, falei de materiais e tal, e também dei algumas dicas de comportamento, do que você tem que fazer, como você tem que encarar esse novo desafio de fazer patchwork. E já vou dizendo que é um bichinho que a gente não quer parar mais, tá? E também agora aos sábados, o tutorial que eu vou ensinar peças com patchwork criativo. Então, a gente vai pegar o patchwork e vai aplicar numa peça. Então, começando hoje com esse porta-óculos. E aí, tem um grupo lá do Telegram, o meu grupo no Telegram, meu canal no Telegram, não é grupo, é meu canal do Telegram, que tem o link na descrição do vídeo. E eu convido vocês a participarem, porque lá vocês vão ser lembradas, vocês vão ter todos os lembretes, vocês vão ser avisadas do que eu vou ensinar. E um pouquinho antes da live também tem aviso. Espero que a equipe tenha colocado lá pra vocês, tá? Gente, vamos começar? Eu acho que tá tudo ok, né? Vocês estão me ouvindo. Deixa eu cortar uma linhazinha aqui que tá sobrando, que eu acabou de sair do forno essa peça. Eu vou inverter a câmera para mostrar aqui a mesa para vocês. E vou acender uma outra luz para que fique tudo nos conformes como eu preparei. Eu não deixei aqui porque fica estourando um pouco aqui. E eu vou inverter a câmera, né? Então, vocês vão ver aqui um pouquinho o meu teto. E eu vou mostrar todos os materiais que a gente vai usar aqui. Vocês vão ver da minha baguncinha. Oi, Cida. Gente, eu tava procurando óculos, né? Eu vou ajeitar aqui num ângulo bom pra poder mostrar pra vocês, porque hoje eu vou fazer tudo aqui. Eu vou cortar, eu vou usar régua, cortador, vou até passar. Então, eu espero que eu consiga fazer de uma forma que apareça tudo pra vocês. Esse fio aqui é o carregador do celular. Vou colocar ele pra lá. Pôr minha água aqui. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó, essa aqui é a peça que nós vamos fazer hoje. É um porta-óculos muito fofo. Ele foi feito com tecidos, esses tecidos aqui, literalmente sobrinhas. Se você me acompanha, você já sabe que eu adoro trabalhar com retalhos. E eu guardo bastante tipos de retalhos. Você tá aí, da minha aluna aí do curso de colcha, ó, tem aqui uma caixa com várias tiras. E essa aqui são as tiras, ó, de 6 centímetros. Então, eu tenho várias caixas. Aqui ela tá meio desfaldada, até tem pouca coisa.
mas são tiras de 6 centímetros de largura, não importando aqui o tamanho, certo? Então, eu tirei esses tecidos daqui dessa caixa de sobras. Fiz uma combinação que eu achei legal e trabalhei com laranjas, amarelos e azuis. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse que eu preparei pra gente fazer, ó. Então, eu separei aqui. Eu peguei esses 2 tecidos, isso aqui não era sobra. Peguei esses 2 tecidos, que são da Eva e Eva. Eu adquiri lá no site da Personal. E eu fiz o composê a partir dessa cor. Então, olha a dica aí pra você combinar as suas cores. Então, eu peguei esse aqui, tem o verde, que os dois são da mesma linha, mesma fábrica. Então, eles já fazem no mesmo tom. E aí, eu procurei mais 2 que são dessa família, ó. Eu achei esse laranja aqui, com poazinho, que eu usei aqui também. E achei esse verde aqui, com tom mais terroso aqui de vermelho. E fiz a composição de 4 cores. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar 4 tiras, uma de cada cor, de 6 por 25 centímetros. É isso que você precisa. Você pode cortar ou você pode aproveitar de alguma sobra que você tenha aí. Pode ser assim, combinando, como pode ser tudo soltinho. Se você não quiser fazer com essa técnica que eu vou ensinar, dá pra você fazer com os quadradinhos também, ó. Ai, as minhas sobras são pequenininhas, professora. Então, eu tenho quadradinhos de 6 centímetros. Ó, esse aqui ficaria legal também, mas eu só tenho esse. Então, você pode fazer com quadradinhos, mas aí eu explico na hora da montagem do patchwork como que você vai fazer. É praticamente só a montagem. Aqui eu vou ensinar uma técnica de tiras, que é a formação de tubo, e vai ser muito mais rápido. Então, anotem aí, 4 tiras de tecidos diferentes, de 6 por 25, uma de cada cor. Para o forro, nós vamos cortar 2 pedaços de 11 por, acho que é 20. 11 por 20, 2 vezes. Isso aqui é para o forro, certo? Você vai precisar de um pedaço de manta de um quadrado de 20 centímetros, é mais do que suficiente, de manta R1 ou R2. É importante que ela seja, essa manta aqui firme, R1 ou R2, a minha é R1. Ela é macia desse lado e crespinha desse lado por causa da resina, que é uma colinha que tem na própria manta. E é importante que ela seja assim, é importante que tenha essa resina e é importante que seja uma manta, assim, estruturada e bem compacta, porque aquela manta fofinha de fazer patchwork não vai dar certo, porque a gente vai cortar no formato, isso vocês vão ver mais pra frente. E aqui, para o fechinho, eu usei o sintético Montana, eu usei o Montana laranja 1.4 e eu cortei aqui algumas faixinhas. Aqui combinaria azul também, mas eu resolvi colocar o laranja. Nesse aqui, ó, não vai combinar azul. Então, eu vou cortar uma faixinha aqui de 2 centímetros por 11 para o fecho e 1 centímetro por 4,5 para a tramelinha, onde encaixa aqui a alcinha. Aqui é o fecho, aqui é a alça, certo? Oi, Meire. Oi, Márcia. Boa tarde. Então, já temos aí todos os materiais. Querem que eu repita? Acho que não tem necessidade, né? Senão a gente se estende muito em coisas. E de material, o que vocês vão usar? Base, régua, cortador, tesoura. Vamos usar, se você tiver aí, um pouquinho de cola pano. Eu gosto de usar isso aqui pra virar, mas se você não tiver também, uma agulha de tricô serve. A reguinha ou o molde. Essa reguinha aqui é a reguinha de caixinha de leite mini raios. Por que mini raios? Tem raios de 1, de 2 e de 3 centímetros. Nesse caso, eu usei a de 3 centímetros. Então, vamos falar aqui do molde. Ou você baixa o molde, se você tá lá no Clube da Satico, ou você faz o molde. Ele tem aqui 18 por 17. Deixa eu ver. 18 na altura, 17 na largura, e você arredonda os 4 cantos com o cantinho aqui de 3 centímetros, ó. Só arredondar, e aí você tem o molde pra você usar. Eu gosto de fazer o molde, porque você vai repetir bastante, você vai fazer bastante dessa peça, e aí tem um molde aqui, ó,
durinho, eu colei num papel de sucrilhos. E aí, ele vai poder ser usado aqui muitas vezes, certo? Na hora que eu for colocar o fechinho aqui, eu explico pra vocês a medida pra vocês colocarem aí no molde de vocês, ok? Então, já temos aqui tudo. Vamos começar, ó. Vou deixar isso aqui de lado. E a gente vai começar preparando o patchwork. Primeiramente, eu vou emparelhar aqui as faixas e vou intercalar os tons de cores, ó. Vou colocar um verde, um colorido, outro verde e outro colorido. Então, eu vou definir a ordem que eu quero. Sempre trabalho assim no patchwork com contrastes. Então, pode ser assim, escuro, claro, escuro, claro. Então, isso é muito interessante, muito importante dentro do patchwork. E aí, nós vamos costurar essas faixas aqui. Vou ver se eu consigo mudar um pouquinho a posição da câmera para vocês me verem, pelo menos ali costurando, né? Tá. Puxar um pouquinho mais pra cá. Pera aí, gente, tenham paciência, porque o tripé aqui, ele é grande. Aqui, ó. Aí você consegue ver eu costurando pelo menos um pouquinho, porque também não tem tanto segredo, tá? Agora eu não vou ver mais vocês, então, eu não vou ver mais vocês no bate-papo, tá? Por favor, não comentem nada de política, eu agradeço. Aqui é um ambiente é neutro, tá? Nós vamos falar aqui de artesanato de costura. Tô cortando aqui, vou tirando o chat. Eu não sei se vocês estão vendo, mas... Deixa eu ver como é que eu tiro. Pronto. Somente o vídeo, tá? Então, aqui nós vamos agora costurar. Agora, eu não vejo mais o chat, mesmo porque o telefone tá virado pra cima. Então, me desculpe se eu não responder, mas depois da live eu entro e respondo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também me mandar perguntas pelo direct lá no Márcia Satico, tá? Tá aqui, isso, ok? Então, vamos lá, vamos costurar agora aqui todas essas faixas. Nós vamos costurar com a distância de um pé calcador, ou seja, 7 milímetros de margem. Nós vamos escolher aqui um ponto reto e o tamanho do ponto no 2, um ponto bem pequenininho. Ai, tô aumentando. Vou colocar aqui no 2.2. Depois vocês vão ver por quê. Essa máquina ela é um pouquinho barulhenta. Você pode fazer na máquina industrial, ó. Agora eu vou pôr a próxima e vou costurar aqui. Na máquina industrial, só você acertar lá o tamanho da margem de costura para 7 milímetros. E se você não sabe, ó, 7 milímetros é o tamanho dessa faixinha colorida que eu fiz aqui na reguinha. Então, é só você medir e ver onde é que dá a margem de costura lá na industrial. E a próxima, ó, escuro, claro, escuro, agora um claro. Vou posicionar aqui e costurar. Então, ele é pequeno, não requer alfinete, não requer nada. Só você costurar aqui, fazer a sua margem de costura, não olha pra agulha, olha pra lateral do computador, costurar sem problema nenhum. Agora, ó, eu falei que a gente ia fazer uma técnica de tubo, mas antes da gente fazer esse tubo, nós vamos deitar essas costuras aqui para um lado. Então, eu vou pegar aqui o ferro,
E vou deitar pelo direito, sempre pelo direito, ó. Você pode aqui amaciar e deitar a costura pra lá, ó. Então, amacia e deita a costura pelo direito. Se você fizer isso pelo avesso, você corre o risco de gerar uma preguinha. E a gente não quer essa preguinha no nosso patchwork. A gente quer um patchwork todo com as costuras bem assentadinhas. Então, deitei as costuras todas para um lado. Como são todos tecidos escuros, aqui não tem problema de... Ah, vai aparecer a sombrinha, aí a gente vai por manta, vai por fogo, então não se preocupem com isso. Se você é daquelas que gosta de fazer a costura aberta, pode fazer a costura aberta. Mas eu acho que para essa técnica, ela deitada vai ficar mais fácil. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar um tubo. Então, nós vamos virar aqui, ó, direito com direito, vamos costurar essa com essa e vai ficar assim, ó, um tubo, certo? Isso aqui também não precisa ser nada tão assim, né? Se você ainda não tá com a costura, não se preocupe, respeita aí o seu processo de aprendizado e trabalha da melhor forma possível. O importante é você fazer para você se superar. Então, eu tenho agora aqui, ó, um tubo fechadinho com 4 tecidos, ficou fechadinho, ficou um tubo, né? Poderia ser com mais, poderia ser com mais, mas para a peça que a gente vai fazer, não tem necessidade. O que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar, aqui pode ter ficado alguma diferença, o meu eu cortei tudo certinho com 25, acabou não ficando, ele tá razoavelmente certo, mas o primeiro, eu peguei tiras de tamanhos diferentes, precisou alinhar, então eu vou alinhar aqui à direita, ó, posiciono a régua, eu alinhei aqui, pus essa linha da régua aqui e cortei aqui à direita, porque eu sou destra. E agora eu vou virar para a esquerda e vou cortar 4 argolinhas da mesma largura da faixa que você cortou. Então, a faixa não era de 6, então nós vamos cortar 4 argolinhas de 5, com mais um, 6. Põe uma linha aqui, seguro firme, o dedinho aqui depois da régua, ó, e corto. Então, cortei uma, 2, o cortador só vai, tá? Ele nunca vem, quem vem é o estilete, ó. Segura aqui, dedinho aqui, corta aqui. Deixa eu ver, agora eu tô olhando aqui, eu posso ver os comentários. Boa tarde, Leonardes. Segura aqui e corta, ó. Então, sobra bem pouquinho. Se você quiser cortar com 30, pode cortar um pouco mais. Ah, professora, eu tenho medo de que não dê, que eu saia errado, pode cortar o mais. Aqui com 25 deu certinho, porque 6 vezes 4, 24, certo? E agora, ó, que é a hora que a mágica acontece. Agora eu vou escolher aqui qualquer lugar e vou desmanchar. Ah, professora, costura e depois desmancha, exatamente. Então, vamos escolher aqui um e vamos desmanchar. Pra desmanchar, ó, pula uns 3 pontinhos, corta a linha. Pula uns 3 pontinhos, corta a linha. Se você é muito nova na costura criativa, isso aqui é uma ferramenta chamada abridor de casa. Ele serve para abrir casa de botão e serve pra gente desmanchar também, ó. Porque ele aqui, ó, vou pegar aqui pra mostrar. Nessa curvinha dele aqui, ele corta, ele é afiado. Se ele não estiver cortando, é porque ele não é de muito boa qualidade ou porque já ficou cego, mas ele tem que cortar para cortar a linha. E quando a gente vai fazer casa de botão, para cortar o tecido. Então, ó, quebrei aqui os pontinhos a cada 3 pontos, e aí, olha só, ele já desmancha facilmente. E aí, você remove a linha, e aí a gente tem a nossa primeira faixinha. Eu vou colocar esse colorido aqui, que ele vai formar uma diagonal aqui, vocês vão ver que legal. Então, agora, onde que eu vou desmanchar a próxima argola? Entre esses 2 últimos, eu venho daqui pra cá, nos 2 últimos aqui. Então, entre o laranja de bolinha e o xadrez verde. Então, você vai procurar aqui, ó, o xadrez e o laranja. Então, é essa costura aqui que eu vou desmanchar agora. Sempre
a costura entre as duas últimas cores. Para qualquer quantidade de tecido, você pode usar essa técnica para fazer um formato de qualquer tamanho. Se você quiser resultado com quadrados, é só cortar as argolinhas do tamanho que você cortou as faixas de tecido. Ó, quebrei aqui, faço isso, já desmanchei. E aí, olha que legal. Todo mundo avançou uma casinha aqui para a direita. O próximo eu vou desmanchar entre esses dois, entre esse verde floral e o laranja de bolinha, ó. Entre o verde e o laranja. Então, eu vou desmanchar essa daqui. Só não faço essa técnica do tubo com faixas muito compridas. Eu sugiro aqui às minhas alunas fazer com faixa até a metade da largura do tecido. O tecido tem 1,5 m de largura, você pode cortar a faixa inteira, mas depois você corta no meio e faz aquela sequência com 75, porque senão o tecido vai torcendo, e aí você tem que alinhar, e você acaba tendo muita perda, e não fica um bom resultado, tá? Então, é melhor fazer com 75 centímetros de largura no máximo, ó. Sempre acompanhando, ó, desceu um degrauzinho, desceu mais um. O verde estava aqui, desceu um degrauzinho. Isso aqui tudo assim, ele vai descendo. Vocês estão conseguindo visualizar? Agora, eu vou descosturar entre esse verde floral e esse estampadão aqui. Ó, entre essas duas cores aqui. Opa, então, vem aqui. Quebro por uns 3 pontinhos, quebro por uns 3 pontinhos. Por isso que a gente fez com o pontinho número 2. Por quê? Porque como a gente cortou aquele tubo, aqui, ó, as costuras estão sem retrocesso, sem acabamento, né? Então, se o ponto fosse grande, aqui poderia já começar a desmanchar. Como a gente fez um ponto pequenininho, 2,2, no máximo 2,5, ele não desmancha. Ó, tá feito o nosso patchwork. O que a gente vai fazer agora? Antes de costurar essas faixas aqui, a gente tem que inverter o sentido da margem de costura. Ó, o que é isso? A margem de costura aqui, ó, tá toda para esse lado. Então, essa daqui eu vou deixar toda pro lado de lá. Ó, eu vou inverter. E essa daqui também, eu vou inverter. Essas duas aqui eu deixo pra direita e as outras eu deito para a esquerda. Ó, vamos fazer isso agora. Peraí, que agora eu tirei da ordem, senão eu vou bagunçar a cabecinha de vocês. Ó, esse aqui é a segunda, esse aqui é a terceira, essa aqui é a quarta. Então, vamos fazer aqui pela segunda, tá? Tudo pra cá. Eu vou inverter a margem de costura, eu vou deitar pro outro lado, ó. Então, eu venho aqui, eu vou passando aqui sempre pelo direito, ok? Ó, lateral do ferro. E nós não vamos fazer força, nem ficar esfregando. É só vir aqui com o ferro e o próprio peso do ferro já vai fazer o trabalho que a gente precisa. Tirar essas linhazinhas, deixa bem limpinho o nosso trabalho. Eu vou dar uma esfriadinha antes de colocar na placa, porque a placa de corte, a base de corte, ela é bastante sensível ao calor, ó. Pra cá. Meu dedinho aqui embaixo faz assim, segura, pra cá e pra cá. Vocês não têm noção como tá cheiroso isso aqui, esses tecidinhos que eu adquiri da Personal, eles perfumam, vem um perfuminho, tá bem cheirosinho, ó. Isso aqui eu vou dar uma deitada novamente, só pra reforçar. Deixa bem certinho. Dá uma esfriadinha antes de colocar na placa. E esse aqui também, só pra ficar bem certinho. Segredo de a gente cortar direitinho, a gente costurar direitinho, a gente passar direitinho, todos esses cuidados são muito importantes na hora da gente fazer um bom patchwork, viu?
Agora, a gente vai costurar nessa ordem aqui, vamos fazer essas costuras aqui, ó. Então, direito com direito. Se você for muito iniciante e quiser alfinetar, ó, aqui nem fiz a margem certinha, mas não tem problema. Se quiser alfinetar aqui, pode alfinetar, mas esse fato da gente ter deitado uma costura para um lado, a outra costura para o outro, ó, já faz com que elas se encontre aqui uma do lado da outra e não vai ficar, o nosso quadradinho vai ficar certinho, ela se contrapõe, ela se balanceia, eu não sei mais que palavra usar para explicar, né, ó, mas fica uma costura pra cá e a outra costura pra lá, ó, aí elas encaixam direitinho aqui, ó, certo? Então, é só a gente sentir isso aqui na máquina, segurar bem direitinho, como é um pet bem pequeno, acho que não vale a pena ficar alfinetando tudo isso aqui, então eu não faço isso, simplesmente passo a costura aqui. Corto, venho aqui, ó. O próximo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Viro pra cá, direito com direito. Vejo aqui as costuras, se estão batendo certinho, tá tudo certinho, ó. E passo costura aqui com o pé de máquina. Vou posicionar aqui a última, vejo que tá tudo certinho, viro direito com direito e agora eu vou costurar, passar aqui o pé de máquina. O meu dedinho tá segurando aqui as costuras na posição, no lugar, para que o tecido não corra. E acertando aqui, ó, entre o encontro das costuras, umas com as outras. E aqui tá feito o nosso patchwork. Agora, nós vamos passar essas costuras que fizemos. Nesse caso, eu gosto de abrir as costuras, ó. Então, eu venho aqui, ponho meu dedinho aqui e abro essas costuras, que eu acho que aqui, nessa hora, vai assentar melhor o nosso trabalho, ó. Então, é só abrir e deixar o ferro ali fazendo o trabalho dele. Abre aqui. E deixa o peso e o calor do ferro fazendo o trabalho dele, ó. Não queima o tecido, não se preocupe, mas também a gente não vai esquecer ali por muito tempo, né? Só abre. Aqui. O peso e o calor vão deixar aqui bem assentadinho. Se você gosta de usar vapor, fica à vontade, mas eu não gosto, porque nessa hora que a gente tá com o dedo aqui muito perto, o vapor vem e faz e queima o dedo da gente. Então, é melhor se prevenir e trabalhar com o ferro sem o vapor, tá? Não tem necessidade, ó, tá tudo no lugar, tudo bonitinho. Agora, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a manta e vai riscar aqui com o molde. Vai conferir, deixa eu ver se deu tudo certo, ó, tudo certinho. Tá vendo? Então, o molde, se vocês quiserem anotar, ele é sem margem de costura. Então, se você for fazer com o tecido inteiro, ele tem que ser maior do que o molde, porque o molde é o formato onde a gente vai costurar. É sem margem de costura, tem que ter essa sobra aqui em toda a volta, certo? Então, a gente confere aqui que tá tudo certo, tá sobrando. E eu vou agora riscar aqui
com o lápis 6B e vou recortar exatamente do tamanho do molde, ou seja, 17 de largura, 18 de altura, com os 4 cantos arredondados com um raio de 3 centímetros. Opa. Riscou. Agora, a gente vai cortar tirando esse risco fora. Vamos cortar certinho aqui. Por que tirando o risco, professora? Porque se a gente... Faz comigo uma conta aí. Se a ponta do lápis tem 1 milímetro, vai aumentar 2 milímetros, porque vai ter um risco aqui, um risco aqui. E eu não quero, eu quero exatamente esse tamanho que eu modelei. Então, eu corto, deixando o que eu risquei, o risco pra fora. Tenham isso na sua cabeça. Às vezes as coisas não dão muito certo, porque a gente vai... Ah, vamos deixar uma folga. Vamos deixar uma folga. Não, corta certinho aqui, ó. A curva bem bonitinha, porque essas curvas, elas se encaixam. Então, tenha paciência, faz devagarzinho, se concentra aqui. E aí, você tá aqui exatamente nessa hora, nesse lugar, fazendo exatamente isso. A sua cabeça não tá em nenhum outro lugar. E aí, você desestressa, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou escolher como eu quero. Eu quero assim, se você quiser colocar a sua etiqueta, assim, pode colocar agora, mas pode colocar depois também que a gente virar, tá? Se quiser já costurar, fica à vontade. Eu não coloquei, depois eu vou fazer um clichê aqui da minha bonequinha, aqui no Montana. Eu ia colocar uma etiquetinha de tecido e acabei esquecendo, mas dependendo do modelo da sua etiqueta, é onde você vai aplicar. Vou virar aqui, ó, com o avesso pra cima, o avesso do patchwork pra cima. E você vai pegar esse lado da resina, deixa eu ver o lado que tá aqui. Ó, ele é ver direitinho o sentido, porque aqui é uma medida, aqui é outra. Se quiser fazer quadrado, também fique à vontade, gente. Isso não vai dar muita diferença, porque ele tá sobrando, ó. Vou colocar a resina pra baixo e vou centralizar aqui, ó, da melhor forma possível. Então, o lado da resina, que é o lado crespinho da manta, vai ficar pra baixo. Então, centralizei, agora eu seguro assim, ó. E vou passar a ferro pra que isso dê uma coladinha. O ferro tá na temperatura número 4. Um pouquinho antes do algodão. Eu passei. Dá uma sopradinha, deixa ele esfriar. Pra gente não ficar manuseando, né? Enquanto ele fica aqui, ó, vai esfriando, o que que a gente vai fazer? A gente vai preparar o forro. O forro tinha 11 por 20 centímetros. Então, 2 faixas de 11 por 20. Então, a gente vai colocar agora aqui, ó, direito com direito. E vai costurar aqui com uma margem de costura um pouco maior. Não vai ser 0,7. Costura com pelo menos 1 centímetro de margem. Se você tem dificuldade em saber onde vai dar 1 centímetro, não tem problema nenhum em você riscar, ó. Eu vou riscar aqui com o lápis, mas pode riscar também com aquela canetinha que apaga com ferro, certo? Então, nós vamos costurar uma margem de 1 centímetro e vamos deixar aberto, ó, uns 4 dedos aqui na região central, certo? Então, você hoje vai aprender a fazer uma peça. Vai ser no método luva, porque é direito com direito, vamos virar. E ela tem curvas, então como é que eu faço esse acabamento? Como é que eu desviro? Eu vou desvirar aqui pelo meio, certo? Por quê? Porque daí eu não preciso ficar acertando nenhuma parte aqui dessas curvas, já tá tudo costuradinho, tudo fechadinho. E vocês vão ver que legal que vai ficar. Então, vou costurar aqui, começa e termina com retrocesso, deixa esse espaço aberto, começa e termina com retrocesso. O ponto aqui pode ser o 2,5. E a distância é essa que a gente riscou, de 1 centímetro. Retrocesso no final. Vem aqui, ó.
retrocesso no começo e retrocesso no final. Eu já tenho o meu forro prontinho. Eu vou também passar e deitar essa costura. Vou tirar isso aqui com cuidado, ó. Vou deitar essa costura para um dos lados. E vai ficar a abertura aqui por onde a gente vai desvirar. Agora, ó, eu não lembro, é assim. Vou colocar isso aqui em pezinho, tá? E vou posicionar, vejo que o forro é ligeiramente maior. Eu vou centralizar a costura. Eita, aqui ficou diferente, ó. Aqui ficou muito pequenininha a margem. Na hora que eu virei, eu acho que... Ai, tava tão bem coladinho. Na hora que eu virei, saiu do lugar. Agora sim. Só de novo, vamos ver se cola de novo, né? É importante que ele dê essa ligeira colada, viu, gente? Depois vocês vão ver por quê. Se você tiver aquele spray 505 ou a cola spray temporária, também pode usar. Ó. Vou centralizar essa costura aqui do forro bem no meio dessa costura aqui do patchwork. Desse jeitinho aqui, eu vou alfinetar bem de leve, bem pouquinho, porque tá tudo bem firminho aqui, mas é bom a gente se prevenir, né? Pra ficar certinho. Vou pôr só 4 alfinetes. E a gente vai costurar agora toda a volta dessa peça. Mas, com que margem de costura? Lembra que eu falei que o molde aqui é sem margem de costura? Então, a gente vai costurar exatamente aqui em volta. Então, exatamente aqui, ó, bem pertinho da manta. Não é na manta, é aqui, ó, bem pertinho. Deixa eu pegar isso pra mostrar pra vocês. Nós vamos costurar bem pertinho aqui da manta toda a volta. Comece no meio aqui de uma lateral. Vem, faz o ponto bem bonitinho, acompanha bem essa curva, dá toda a volta, sobrepõe um pouquinho de onde você começou, dá retrocesso e termina, certo? Então, vamos lá. O ponto pode ser 2,5 ou 2,2, deixa eu diminuir, vou pôr no 2,2, eu quero bem fechadinho. Nessa hora, deixa eu tirar aqui, o que a gente pode fazer? Se você tem aí na sua máquina, você pode trocar para esse calcador aberto aqui, ó. Deixa eu pôr uma coisa escura. Esse calcador aberto aqui, tem ele de metal e tem ele também assim todo transparente. Ele é completamente aberto, ele é ótimo para fazer a aplicação e para costurar sobre riscos, onde a gente tem que ver onde a gente vai costurar. Então, vou colocar esse calcador aqui, que vai ficar mais fácil de eu ver onde eu vou costurar. Eu tô costurando, gente, com a linha, aquela linha de bordado, tá? Aquela linha de máquina de bordar. Vou indo na curvinha, bem devagarzinho, vai girando. O alfinete não atrapalha. Vejam que eu não tirei os alfinetes. Faz a curva mais devagarzinho. Se você fizer a curva torta, ela vai ficar torta. Tô terminando, passei um pouquinho, retrocesso e corto.
alfinetes. Ó, dá pra ver como que ficou a costura. Ai, o pessoal tá escrevendo no YouTube onde eu estou. Gente, eu tô aqui, então se o aplicativo não abriu no Facebook, gente, eu sinto muito. Ó, ficou tudo costuradinho, ó, bem pertinho. Tá, dá pra ver a costura, gente? Ó, certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou refilar, ó. Vou refilar, pode deixar meio centímetro de margem, não precisa deixar muito mais que isso, ó. Vinícius, estiver me ouvindo, avisa a mulherada lá no Telegram. Que eu acho que não entrou no YouTube, que pena, eu programei direitinho aqui. Fala pra elas virem aqui pro Face. Agora, ó, eu vou dar uns piques, ou, cadê minha tesoura? Aqui na curva, você pode cortar, deixa eu ver se essa tesoura faz pique. Aqui até faz, ó. Você pode fazer assim, ó. Fazer piques aqui em V. Ou, mais rápido é você usar uma tesoura de picotar. Também você pode vir aqui e picota aqui só na curva. Desse jeito assim. Vem aqui, picota só na curva. Picota a curva. Opa, cuidado para não cortar a linha que você costurou, né? Bem pertinho, mas não tanto. Aqui, ó. Aqui e aqui. Eu já picotei os 4 cantos, tá tudo costuradinho. Tô fazendo uma sujeirinha aqui. E agora a gente vai desvirar com muito cuidado por essa abertura. Por que com muito cuidado? Porque essa manta, ela tá completamente solta. Salvo se pegou alguma agulhadinha aqui, ó, mas eu acho que não pegou não. Então, ela tá completamente solta. Ela só tá coladinha aqui pelo calor e a própria resina. Tem algumas mantas que não colam, então você vai desvirar aqui, ó, com muito cuidado, ó. Pra não bagunçar e não tirar muito essa manta do lugar, tá? E aí, eu gosto de usar essa dobradeira aqui, essa pontinha aqui, pra amaciar. Não usem a tesoura. Você vai amaciando assim, ó. Ó, baguncei aqui a manta. Já voltou. Então, façam com muito cuidado pra manta não sair do lugar, ó. Tá vendo como fica assim, ó? Então, você amacia aqui os cantinhos, ó. Amacia, vê como ela senta, fica bem redondinha a nossa curvinha. Você pode fazer jogo americano nesse formato e com essa técnica. Só você aí determinar o tamanho dos quadrados, o tamanho que você vai querer, faz o patchwork, faz o forro desse jeito, curva nos 4 cantos. Olha aqui, isso aqui daria também um mug hug, olha que gracinha que ficou. Já tô gostando dele só assim, ó. Tá fofo já, só assim. Certo? Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer aqui alguma faxininha, que tem umas linhas. Provavelmente linha lá da hora que eu descosturei. Vai ajeitar. Ah, um detalhe, vejam que aqui eu usei o forro verde. Por quê? Porque aqui eu tinha um tecidinho aqui fofinho, ó, de coraçãozinho claro, e eu não gostei desse efeito, ó, que a gente vê essa bordinha do tecido claro. Então, é a única coisa que eu não gostei nessa peça. Então, como a gente diminui esse efeito? Você usa uma das cores que você tem no patchwork. Quando eu fizer aqui a costura, ó,
o verde não vai chamar muita atenção aos olhos, porque ele tá aqui também. Então, essa é uma dica, usa um forro de um dos tecidos que você usou aqui no patchwork, certo? Então, o que que agora eu vou fazer? Eu vou dar uma ligeira assentada aqui nesse forro. Vou passar um pouquinho, vou fechar essa abertura aqui. Lembra que eu falei que a gente ia usar uma colinha cola pano? Então, se você tiver, você pode utilizar aí para fechar essa abertura do forro. Se você não tiver, dá uns pontinhos invisíveis aqui para fechar. Então, eu vou fazer isso, ó. Pegar aqui a colinha pano, vou colocar um risquinho aqui, ó, na parte de dentro. Deixa eu ver. Um fiozinho. Não precisa mais do que isso, ó. Deixa ele ali. E aí, com o calor do ferro, ela seca. Então, o que eu vou fazer? Vou dar mais uma passadinha aqui, ó. E agora, você pode quiltar a sua peça se você quiser. Eu não quero, não vou quiltar, não só para não perder tempo, mas se quiser pode quiltar. Então, eu faria aqui ou um quilt livre, ou faria uma costura de cada lado. Vocês acham, vocês querem que eu quilte? Ai, que pena, né? Que no YouTube não funcionou. Mas, então, deixa eu ver. Vou escrever, vai para o Face. Tá ficando lindo, né, Ana? Deixa eu pôr aqui o meu Facebook, ó. Tá, então vamos lá para o Face, Márcia Satico Patchwork, que eu tô lá no Facebook, gente. Tô aqui no Facebook. Agora, ó, já colou aqui, já tá bem fechadinho. O que que a gente tem que fazer agora? A gente vai fazer primeiro aqui o pesponto, aqui da parte superior. Então, ó, aqui eu fiz até esse primeiro quadradinho, eu achei muito. Onde acabou a curva aqui, você vai fazer o pesponto. Então, eu vou colocar aqui um alfinetinho, ó. Onde acabar a curva, é onde eu vou fazer o pesponto. Isso tem... Cadê a reguinha? 3 centímetros, ó. Então, vamos definir aqui, 3 centímetros aqui pra baixo, ó. Então, você põe aqui, reto aqui, 3 centímetros e 3 aqui. Põe a reta aqui, a régua aqui em 3. Vou marcar aqui com alfinetinho, não precisa nem caneta, nem nada, ó. E vou fazer um pesponto daqui até aqui. Tá ficando lindo, né, gente? Guardar a tesoura. Pro pesponto, eu vou aumentar o ponto pro 3. Por que que eu não vou fazer mais do que 3? Porque tem curva. Então, eu não gosto de fazer ponto muito grande onde tem curva. Vou fazer bem na beiradinha. Aí, eu faço um retrocesso bem bonito. Eu volto aqui, eu faço um retrocesso de um ponto. Isso eu não uso o botão de retrocesso da máquina. E aí, vocês vão treinar, porque fazer pesponto e fazer na curva é a habilidade, gente. Se vocês quiserem fazer isso à mão, pega aí uma linha de bordado, uma linha bem bonita, pode ser feito à mão também, tá? Nessa hora aqui. Mas é bom a gente treinar, né? E usar a nossa máquina. Mais um pontinho, tirar o alfinete e vou dar um retrocesso de um ponto. Eu levanto, puxo.
fiz o pesponto nessa parte superior aqui desse 3 centímetros. Agora eu vou cortar os excessos de linha. Porque isso aqui vai ficar aparecendo. Eu devia ter usado um líder aqui, mas não tem problema. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem que colocar os nossos fechinhos, ó. 1 por 4,5 o fechinho e 2 por 11 a alcinha que entra aqui. Como eu cortei no Montana, o Montana tem a parte interna de microfibra e ele fica peludinho aqui, então a gente tem que selar aqui, ó, com isqueiro. Se você não quer gastar com Montana, comprando um rolo de meio metro, lá na Personal tem alça de Montana. Não tem muitas cores, mas tem a alça, tem de... Acho que tem de 1, de 2, de 3 centímetros, tem várias larguras lá. Se você comprar de 2, ó, de 3, dá pra fazer, ó, de 2 e 3. Então, ela vai ser uma alça e você compra por metro. Então, só pra você comprar e pra fazer uns detalhes. Mas, garanto que se você começar a usar... E olha que eu vou costurar isso aqui, eu vou fazer isso aqui na máquina doméstica, hein, gente, ó. O que a gente vai fazer agora? Vai posicionar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui o molde e vou marcar onde eu vou posicionar aqui a alça e o fechinho, tá? Eu esqueci o meu estilete lá em casa, ou lá na loja, então eu não consegui cortar aqui a janelinha. Então, mas deu certo no primeiro, ó. Eu fiz aqui uma marca com agulhão aqui e aqui. Então, ele marcou aqui, sem furar aqui, ó, e eu consigo visualizar. Então, eu vou colocar aqui, ó, desse jeito. E vou fazer como essa costura. Eu não vou conseguir moldar aqui o suporte, mas acho que vocês vão conseguir ver. Eu vou fazer uns pontinhos pra cá, viro e faço pra cá. Eu vou fazer 3, 4 vezes em cada lado. E ele vai ficar, ó, desse jeito aqui. Certo? Eu fui, virei o trabalho, voltei, vim e voltei. E aí, eu fiz retrocesso, certo? Mas tudo na mão, tudo manualmente aqui, ó. Acho que eu vou trocar o pezinho, não, vou deixar esse pezinho mesmo. Então, coloco aqui. O ponto tá no tamanho 3, eu acho que vai ficar um tamanho bom. Eu tô indo no botãozinho do ponto a ponto. 2, 3, 4 pontinhos, ó. Agora eu viro. Vocês estão conseguindo ver, né? Deixa eu ver se eu mudo um pouquinho de lugar. Isso. Aí eu vou virar o trabalho, ó. Vou girar o trabalho e vou fazer os pontinhos tentando encaixar no mesmo buraquinho que eu fiz os primeiros. Viro, vou pela terceira vez, ó. Aí, já não pegou no mesmo lugar. Deixa eu voltar. Aqui. E vou voltar a última vez agora, ó. Você pode ir girando o volante, se a sua máquina não tem o ponto a ponto, o botãozinho que vai descendo a agulha. Agora, eu seguro e faço 3 pontinhos no mesmo lugar. Eu seguro bem pra fazer os mesmos pontinhos no mesmo lugar, ó. Ficou desse jeito, ó. Ok? Se desse molde já tá lá no Clube da Sateco, mas eu dei todas as medidas no começo. Eu vou dar as medidas agora aqui de quanto eu desci. Ó. Aqui eu desci 3,5 centímetros pra posicionar esse fechinho, ó. 3,5, tá? Então, você centraliza e desce
3,5 centímetros. E para posicionar depois o fecho, você vai descer 2 centímetros, ó. Desce 2 centímetros e centraliza o fecho. Como que você centraliza? Você vai fazer o molde no papel primeiro, ó, acha esse meio, e aí você vai centralizar a partir desse meio e vai centralizar aqui, ó. Aqui sobrou 2 e aqui sobrou 2, ó, certo? Dá pra ver? Então, desce 3,5, fica 2 pra cá e 2 pra cá. E aí, você posiciona o fechinho. E aqui, você desce 2 centímetros e vai ficar 3 pra cá e 3 pra cá, ok? É facinho fazer. Eu dei todas as medidas no começo, vocês fazerem aí. Agora, eu vou costurar aqui o outro lado do mesmo jeito, ó. Vou começar aqui, deu 4 pontinhos. Então, percebam que eu tô costurando aqui montana, com a agulha número 14 e a linha de bordado. E tá indo tudo muito bem. Deixa eu puxar aqui essa linha. A parte mais difícil é ele voltar no mesmo lugar, porque esse pezinho, ele é pra fazer aplicações, essas coisas, e ele não puxa muito, mas a gente pode ir empurrando, ver onde ele vai cair no mesmo buraquinho. 2, 3, 4. Mais uma vez e deu. Aí, eu vou fazer uns 3 pontinhos no mesmo lugar. 3. Pronto. Eu corto. E corto. Ó, não fica feio atrás. Fica bonitinho aqui na frente. Essa linha de bordar, ela queima também, ó. Você pode dar uma queimadinha se sobrar. Aquela linha de cone da gente costurar não queima, mas essa queima. Ok. Agora, eu vou posicionar o fechinho. O fechinho, é bom a gente sextavar aqui na ponta, ó. Você corta aqui um pouquinho. E corta aqui um pouquinho. Eu gosto de deixar. Se você quiser deixar com bico, quiser deixar pontudo, quiser fazer uma curva, aí você muda o seu design, fica bem bonitinho. Então, aqui, ó, também eu vou marcar aqui. A gente, depois que faz o molde, fica muito mais rápido. Ó, eu tô vendo aqui onde eu marquei, vou posicionar aqui, ó. E vou fazer uma costurinha, ó. Então, eu vou fazer uns pontinhos pra cá, vou vir 2 pontinhos, volto 2 pontinhos e faço tudo de novo. Eu fiz 2 vezes, certo? Vou trocar esse pezinho, porque ele... A gente vê melhor, mas ele não puxa bem. Como tem o montano, eu preciso que puxe direitinho. Então, vou começar aqui, ó. Pontinhos, vamos ver. 2. Se você tem industrial e quiser fazer isso aqui na industrial, vai ser mais fácil. Mas,
totalmente possível fazer na doméstica, ó. Não é muita costura. Opa, não dei muito. Eu tô girando aqui o volante da máquina. 1, 2. Agora eu seguro e faço 3 pontinhos no mesmo lugar. Pra dar um nozinho e posso cortar. Corta os excessos de linhas, se quiser queimar com cuidado, pra não queimar o tecido, ó. Ficou assim, gente. Ok? E agora, ó, dobra bem aqui ao meio, acerta. Ah, deixa eu queimar essas linhas, né, ó, ficaram umas linhazinhas aqui. Ai, ficou lindo esse verde, hein, gente? Ó, que fofo, coisa mais linda. Agora eu vou alfinetar e vou costurar ali. Deixa eu ver se vai ficar legal alguma etiquetinha. Eu tenho essas aqui de tecidinho. Não sei se eu quero colocar etiquetinha. Vocês acham que fica legal aqui? Assim? Vou colocar, vai. Por aqui uma colinha. É rápido fazer, né? Eu tô há 1 hora, tô explicando. Eu acho que não é uma peça demorada, né? Tô aqui explicando. Ó, vou colar ela aqui pra que ela não saia do lugar. Tecido tem que colar com cola-pano, né, gente? Poderia, acho que, usar até aquela fitinha dupla face. Mas... agora, pra secar isso aqui, tem que passar, viu? Deixa eu pôr aqui o meu borde. Pra secar a cola-pano, você tem que colocar calor, viu? Senão ela não vai andar. Ah, ficou simpática, até a cor combinou, gente. O que vocês acharam? Vamos lá. Então, agora, ó, vamos encaixar aqui, ó, essa costura com essa costura e vamos alfinetar. Nós vamos alfinetar de leve, porque muitas meninas erram na hora de alfinetar. Então, ó, o que é alfinetar de leve? Deixa eu ver se dá o foco. Eu vou entrar com o alfinete aqui no forro e vou pegar o forro. Ó, você tá vendo que o alfinete não saiu pra cá e não saiu pra cá? Então, deixa eu pôr isso aqui assim. Tá aparecendo aí pra vocês, ó. Tá? Então, o que que acontece? Se eu for alfinetar, agora eu vou alfinetar sem ser de leve pra você ver a diferença, ó. Se eu enfio aqui e enfio assim, olha como ficou um calombo aqui, ó. Ó, e o alfinete apareceu aqui. Isso aqui, ó, olha como aqui deformou aqui, ó, fica uma curva. E olha como aqui tá retinho. Então, gente, na hora de alfinetar, isso é um erro que vocês fazem. Então, vamos alfinetar, ó, eu falo de levinho. Ó, vem aqui, ó, forrinho. Vou pinicar aqui no forrinho e pegar aqui o outro forrinho, ó. Pronto, já tá alfinetado. Vocês estão vendo? Ó como que ficou retinho aqui, como que ficou retinho. Muitas meninas erram, pecam
Na hora de fazer peças de patchwork criativo, o que que é? Patch criativo é você fazer peças utilitárias, fazer bolsas com patchwork. Nessa hora, ó. Então, toma cuidado na hora de alfinetar. Alfineta de levinho, eu peguei forro com forro. Aqui é bom a gente fazer isso, ó. Vou pegar o agulhão, cadê meu agulhão? Vou fazer isso pra vincar bem a dobra aqui, ó. Certo? Pra ficar bem assentadinho. Pode até dar uma marteladinha aqui, porque aqui tá meio grosso, ó. Mas não tem necessidade, porque a sua máquina vai costurar isso perfeitamente, ó. Vou encaixar aqui. E alfineta de levinho, ó. Eu lembro. E quando você estiver fazendo, você vai falar, eu lembro que a professora Satiko fala pra gente alfinetar de levinho, ó. Então, não alfineta com força, alfineta de levinho, ó. Eu vou pôr aqui um no meio da curva só. Então, ó, desse jeitinho, tá mais do que suficiente. Se eu fosse fazer essas peças para produção, eu não produzo para vender, não faço bazar, gente. Meu forte é dar aula, tá? Então, se eu fosse produzir, nessa hora dos pespontos, eu ia fazer tudo na máquina industrial, ia usar até uma linha mais grossa, a linha nylon 60. Ele ia ficar melhor. Mas, como eu tô ensinando para vocês, de repente você trabalha só com a doméstica, então eu tô ensinando como que você pode fazer aí com a máquina que você tem em casa, ok? Mas quer usar uma linha mais grossa aqui, põe uma agulha 18, 16 ou 18... e faz com uma linha mais grossa, que vai ficar um acabamento muito bonito. Mas com a linha para bordado, como que é a linha para bordado? Deixa eu ver se eu puxo aqui sem tirar da máquina. É essa linha aqui, ó, que eu tô usando, tá? Ela vai ficar bem bonito, tá? Ó, então, agora eu vou costurar daqui, toda essa parte, essa curva, até aqui embaixo e dar um retrocesso. Ok? Agora, eu vou aumentar o ponto pro número 4. Mas, professora, você não falou que na curva você não gosta de usar o 4? Tudo bem, mas eu tô usando uma máquina doméstica. E a máquina doméstica, ela não puxa tanto quanto uma industrial. Então, eu preciso que o ponto seja maior para que ajude a máquina a puxar melhor o meu trabalho. Vou começar aqui com um retrocesso, eu vou fazer um acabamento de um ponto, ó. Que eu faço manualmente, eu não uso o botão do retrocesso, nem a alavanca, ó. Vou ajeitando aqui. Vai devagar. Curva, ajeita, verifica que você tá pegando tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Não tem necessidade de tirar o alfinete, porque a gente alfinetou de levinho. E tem manta, tem tudo, a sua máquina, ela tem uma chapa de agulha aqui de zigue-zague, que ela é aberta. Chegou no final, retrocesso de uns 2, 3 pontos. Três pontinhos no mesmo lugar para arrematar. E corta. Tá pronto o nosso porta-óculos, coisinha mais fofa do mundo. O que vocês acharam? Ver se não ficou aqui um bololô de linha, corta, tira o alfinete, corta excesso de linha, faz a faxina, pra sair bonito na foto, né? E agora você vai fazer o seu, porque eu passei todas as medidas, passei tudo direitinho, como que você vai fazer. Se você não tiver aí montana, você pode fazer de tecido. Você vai fazer uma tirinha bem durinha, pode usar alça pronta também. Mas olha, gente, ele fica muito fofo.
tá a coisa mais fofa. O que vocês acharam? Obrigada, Hilda. Etiqueta de pano eu faço com a Fixoterm, Cida. Fixoterm, é um moço chamado Marcos. Entra no site fixoterm.com.br, tá? Eu faço com ele, ó. Escrito aqui, ó, Márcio Satico. Tem aqui, ficou bonitinho, né? Vou inverter a câmera. Oi! Ai, ai, e aí, gostaram? Ficou muito lindo, né? Deixa eu apagar essa luz. Não, não vou apagar, não. Ó, tô suando aqui, gente, ó. Então, esse aqui que eu fiz hoje de manhã pra mostrar pra vocês. E esse aqui que eu fiz agora com vocês. Então, eu fico contente que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam e me mostrem com a hashtag. Põe lá na postagem, quando você escrever tudo, hashtag Satico eu fiz. E aí eu acompanho essa hashtag e vou conseguir ver. E você pode também acompanhar a hashtag, tá na pesquisa lá no Instagram, e você vê tudo que as meninas já fizeram, que aprenderam comigo, tá? Então, eu agradeço a companhia de vocês. Muito obrigada por vocês terem participado aqui comigo nessa tarde. E eu vou estudar melhor aqui os meus aplicativos, vou ver o que deu errado, para que saia tudo certinho na próxima live. Eu encontro vocês na segunda-feira, às 16h30, e a gente vai fazer alguma peça com sintético, né? E todo sábado, às 14 horas, eu estarei aqui. Um beijo grande e bom final de semana para vocês. Tchau!